Quando que uma mãe, presta atenção aqui, quando que uma mãe, ela vai ser uma conselheira de ruína para o seu filho? Quando ela classificar o pecado como normal e aceitável. Quando ela classificar o desânimo na fé do seu filho como uma fase, que mais hora ou menos hora vai passar. Querido, querida, tempo não cura nada, tá? Senão a gente não precisava de mais hospital, a gente precisava de mais museu. Sabe, quando a gente não olha para os nossos filhos naquilo que diz respeito à vida de oração deles, encoraja uma vida de oração constante, encoraja ao congregar, encoraja ao jejuar, encoraja ao buscar o Senhor de todo o coração, ora para que os nossos filhos recebam o Espírito Santo. Quando a gente vai deixando tudo isso para acontecer na hora que tiver a acontecer, acreditando que num estalo o nosso menino vai acordar batizado com o Espírito Santo, que num estalo ele vai acordar no domingo de manhã dizendo: hoje eu vou preparar o café, porque eu estou muito animado para ir para a escola dominical. Quando a gente olha para o nosso filho e acha que num estalo ele vai dizer: vamos papai, vamos mamãe, porque o culto começa daqui 2 horas, a gente já tem que começar a tomar banho. Mas calma filho, 2 horas, não, mas eu não quero perder, eu quero chegar adiantado, eu quero sentar lá na frente. Querido, querida, se não for do procedimento de uma mãe, se não for do procedimento de um pai, de uma influência de um pai, de uma mãe, sérios na palavra de Deus, velar pela fé dos seus filhos, não adianta esperar que os seus filhos vão ser aqueles que vão chamar sobre os seus ombros a responsabilidade da vida espiritual da casa. Não é assim que Deus desenhou. Agora, se eu na minha caminhada vou sendo permissivo com o pecado da preguiça, vou sendo permissivo com o pecado da própria permissividade, vou sendo permissível com quaisquer outros pecados que vão se desenvolvendo na caminhada, esse pecado que é transmissível vai pegar na vida da geração que vem depois. A Thalia é um exemplo de pecado transmissível. Para ela, tanto faz como tanto fez, e isso ela transmitiu para o seu filho. E a palavra diz no verso 4 do capítulo 22, que o seu filho fez mal, fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. O exemplo era fraco. O resultado não podia ser outro. Agora o segundo nome, a segunda mulher e a segunda influência que eu quero deixar para você é de Jeozabeate. Jeozabeate é aquela que adotou Joás. Agora a Thalia, aquela do conselho ruim, estava reinando. E o único herdeiro do trono agora estava escondido dentro da casa de Deus. Um bebê escondido dentro da casa de Deus. Para Jeozabeate, eu quero dar a ela o apelido de uma influência de adoção. Essa mulher foi um exemplo de adoção. O que ela fez, inclusive, foi algo tremendo. Porque olha só, agora ela não estava... Quando ela furta alguém que estava na linha de tiro de Atalia, agora ela não estava mais desafiando apenas Atalia. Atalia agora era rainha. Uma ordem de Atalia era algo a ser cumprido. Não podia ser discutido. A cabeça de Jeozabeate estava a prêmio a partir do momento que ela se colocou como um entrave ao projeto de Atalia de matar a todos os herdeiros do trono. Atalia não queria uma complicação e que algum herdeiro, alguém da sua família que viesse depois dela, assumisse o trono. E Jeozabeate entra na frente, isso poderia custar a vida dela. Olha as preocupações que Jeozabeate ainda desenvolveu, mesmo no meio de tanto risco. O verso 11 diz assim: a filha do rei, Jeozabeate, tomou Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Primeiro, ela não deixou que Joás morresse. O texto continua dizendo assim, e o pôs com sua ama na câmara de leito. Segundo, ela se preocupou com o alimento que esse menino ia receber. O texto continua: e assim Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ele não o matou, e esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. Terceiro, ela
preocupou-se em deixar Joás seguro. Primeiro, ela não queria que esse menino morresse. Segundo, ela estava preocupada com o que ia alimentar ele. Terceiro, deixou ele num lugar seguro. Olha que exemplo de adoção. Vamos trazer isso para o espiritual. Deixa do concreto, vamos trazer para o espiritual. Primeiro, a intenção dela de que Joás não morresse. Alguém que estava condenado à morte, se a Thalia pegasse, ele ia morrer. Ah, mas era só um bebê, ia morrer. Não ia ter misericórdia para ele. Querida, espiritualmente, existem pessoas ao nosso redor que estão na linha de morte, condenadas. Mas existem pessoas ao nosso redor que estão condenadas à morte. Josabeate é um símbolo de alguém que se preocupa com aquele que está indo rumo à morte, com aquele que está indo para o inferno. Livrou o sujeito da morte. Josabeate livrou Joás da morte. Agora ela tem uma outra preocupação: que vai alimentar esse cara? Eu preciso colocar ele e vincular ele a uma ama de leite. Esse cara precisa ter alimento para que ele possa ser nutrido, para que ele possa ganhar força, para que ele possa ganhar energia, para que ele tenha condições de assumir os propósitos que vão ser facultados a ele mais tarde. Não basta a gente se preocupar com aqueles que estão caminhando para a morte e livrar-nos estas pessoas da morte, mas nós temos também que nos preocupar em oferecer para essas pessoas o alimento. Jesus, ele diz assim: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O fazer discípulos, o batizar, diz respeito a livrar da morte. Mas o ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem ordenado, diz respeito ao alimento. Porque alguém pode nascer para Cristo e morrer daqui a pouco. Alguém pode nascer para Cristo e, se não for nutrido na sua fé, pode morrer daqui a pouco. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, a palavra fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. De modo que a salvação, querida, é algo que pode ser mirrado, pode ser subnutrido ao ponto de até perecer, se não for alimentado. E uma terceira preocupação de Josabeate: primeira, ela não queria que o sujeito morresse e entrou na linha para esse cara não morrer. Segundo, agora eu vou prover alimento para ele. Terceiro, ela colocou ele no lugar seguro, ela levou ele para a casa de Deus. Vai ser escondido na casa de Deus. Não tem lugar que seja um ambiente de segurança maior do que a casa de Deus. A casa de Deus é a cidade de refúgio, é o lugar onde eu e você somos intocáveis. E casa de Deus, querido, eu não falo o tempo de culto, as 2 horas e pouco que a gente passa aqui num domingo. Eu digo respeito a uma condição, a quem nós somos diante do Senhor, se de fato nós fazemos parte do corpo de Cristo, se nós estamos vinculados uns aos outros, se nós entendemos a influência que o irmão exerce sobre mim e que eu exerço sobre ele. Esta é a condição de casa de Deus e esta é uma condição de segurança que eu e você devemos vivenciar. Em Eclesiastes capítulo 4, a palavra diz que é bem melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro lhe estende a mão e o levanta. Se saírem para a batalha, é mais fácil 2 ganharem a briga do que um só. Se tiver muito frio, um sozinho pode congelar, mas o outro pode ajudar a esquentar. A palavra vai falar acerca do valor de andarmos acompanhados. Casa de Deus é lugar da gente descobrir que a gente não está sozinho, que tem gente caminhando com a gente, do nosso lado, e pronto para abençoar a nossa vida.